Bom, o teste, no caso de cardiopulmonar, é um teste que basicamente a gente vai fazer uma avaliação funcional, né, e ventilatória e metabólica, né. É um teste que tem uma dinâmica muito parecida com a do teste ergométrico, né. A gente durante um tempo de aproximadamente 8 a 12 minutos, né, em média, a gente vai avaliar sinais vitais, né, pressão arterial, frequência cardíaca, ritmo do coração, né, alterações hemodinâmicas, né, e ventilatórias. Então a gente consegue medir, né, como é que está a produção de gás carbônico, o consumo do seu oxigênio durante o esforço, né, e as variáveis hemodinâmicas aí, aqui nesse teste, né. O teste, a gente tem essa possibilidade realmente da gente investigar causas de falta de ar, né, da dispneia, e a gente tem uma vantagem muito grande, né, para a gente tentar responder, às vezes, era uma pergunta: por que esse paciente tem esse cansaço que a gente não sabe se é do coração ou se é do pulmão. Então é um exame assim que ele é mais específico para a gente responder esse tipo de coisa, né? Tem, claro, algumas vantagens em relação ao teste ergométrico, sim, né? Porque a gente mede de forma direta a capacidade aeróbica, né? Então a gente mede isso pelo VO2 máximo, né? Que é o seu consumo máximo de oxigênio no pico do esforço, né? E isso então, quando a gente fala que a gente tem uma capacidade aeróbica muito boa, ela é baseada nessa medida, né? O teste, ele é utilizado para ele tem várias indicações, né? Assim, não vou explicar tudo aqui, senão talvez fique um pouco extenso, né? Mas a gente consegue utilizar as informações dele para a gente trabalhar, né, numa reabilitação, a gente prescrever a atividade física, para os pacientes que têm alguma cardiopatia, alguma doença no coração, em que você tem que limitar melhor a intensidade lá do esforço, né? Então, assim, é um paciente que ele não pode fazer exercício de alta intensidade, a gente consegue limitar isso de uma forma mais exata, né? Então ele dá mais segurança. Para atletas, realmente, o exame é muito interessante, porque você consegue, de forma muito exata, né, a gente detalha as zonas, né, que esse atleta, esse esportista, ou seja, esse praticante de esporte, ele vai trabalhar. Então, né, a zona 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, a gente consegue, né, realmente detalhar isso melhor no exame, né, e a gente alcança essas zonas todas sem fazer estimativa, né, o que é muito interessante. O teste também tem uma vantagem, porque ele permite a gente interpretar as variáveis hemodinâmicas. O que é isso, né? A gente consegue ter uma noção muito, muito exata até assim, né, de como que está o seu bombeamento de sangue no coração, né, que é algo muito útil para quem tem doença coronariana, por exemplo, ou seja, aquele paciente que já infartou, tem risco de infarto, ou um paciente que tem insuficiência no coração, né, ou doenças do miocárdio, que esse paciente, às vezes, durante o esforço, pode apresentar uma disfunção, ou um mau funcionamento, né, desculpa aí para quem não entende essa linguagem. E o teste, a gente consegue ter uma noção do pulso de oxigênio, né, que é uma curva, né, que ela permite a gente verificar como é que está esse bombeamento de sangue, né. Então é uma informação adicional muito importante. E da parte respiratória, o teste é muito rico também, né, que é exatamente a gente utilizando uma máscara, né, durante o esforço, e na recuperação também, né, precoce, a gente utiliza. Essa máscara, ela vai fazer essa captação, né, dos gases para a gente analisar, né, do gás carbônico que você produz e do seu consumo de oxigênio. A gente consegue ter informações precisas se você tem algum distúrbio no pulmão, né? Se esse cansaço é porque você tem um enfisema, se você tem asma, se você tem uma asma que às vezes é induzida pelo esforço, né? Isso é muito interessante. Às vezes tem algumas formas de asma que ela não induz em repouso, ou seja, a gente só tem a asma, mesmo a crise de asma, quando a gente faz algum esforço, né? E o teste, ele permite essa análise também, né? E várias outras doenças, assim, né? Então, assim, tem uma gama grande aí de indicações, né? Para pré-operatório de cirurgias, né? Isso ajuda muito até para a gente conhecer a classe funcional desse paciente, né? Então, por exemplo, algumas cirurgias do coração a gente indica quando o paciente chega em determinada fase da doença, né? Então o teste consegue detalhar melhor, porque muitas vezes esse paciente não tem uma percepção clara aí dos seus sintomas, né? E a gente com o teste consegue passar isso para o médico assistente dele, em que classe funcional esse paciente está, para ver se é o momento dele fazer uma cirurgia ou não, né? Então é por aí, assim, muitas indicações aí. É melhor treinar um pouquinho e adiar um pouquinho a cirurgia se ela for eletiva, né? Às vezes, sim. Para transplante, né, que é uma indicação que é muito importante, né? A gente às vezes indica um transplante ou não indica, baseado no cardiopulmonar, né? Então ele tem muitas informações importantes aí também.